José Fernando, você telefonou para os bombeiros na noite de 25, como é que foi? Olha, eu mais dois colegas meus, chegámos da discoteca do Alcantramara, chegámos aqui, Que horas eram mais? eram mais ou menos 4 e um quarto. Chegámos aqui, estávamos com calor e abrimos a janela. Quando a gente fomos para a varanda, vimos assim fumo ali do Armazéns Grandela. Eu mais o meu colega fomos comunicar para os bombeiros. O primeiro telefonema que a gente ligou, fizemos, não atendeu ninguém. Para que número é que ligaram? Foi para o 32 22 22. O primeiro, ninguém nos atendeu. O segundo, liguei, tentei outra vez, atenderam. Quanto tempo é que demorou entre o primeiro e o segundo telefonema? Não se lembra mais ou menos? Coisa de, sei lá, 4, 5 minutos. E o segundo telefonema, o que é que lhe disseram? Perguntaram-me, deu depois de dizer que havia aqui um incêndio na Rua do Ouro, perguntaram-me de onde é que estava a ligar, eu disse o número de telefone, 372883 e o meu nome, José Fernando. Você disse-me que chegou a casa cerca das 4h30. Deixe-me lá recapitular consigo. Portanto, chegou a casa, a essa hora, estavam dentro de casa, ouviu um estrondo, foram à janela e aperceberam-se que algum fumo saía. Estou a ser correto nesta interpretação? Sim, a gente chegou a casa, éramos aí 4 e um quarto. Abrimos as janelas e deparámos que estava a sair fumo do telhado do Grandela. Ainda sem estrondo nenhum. E ainda sem estrondo nenhum. Quando eu mais o Carlos fomos ao telefone para ligar para os bombeiros, ouvimos um reventamento. O Carlos, quando ouviu o barulho, foi lá abaixo e disse-me para eu tentar outra vez ligar para os bombeiros, porque a primeira chamada que se fez não atendeu ninguém. E na segunda chamada é que me atenderam e eu disse então que havia aqui um incêndio na Rua do Ouro. Portanto, vocês acham que terão feito o primeiro telefonema cerca das 4h30, 5 menos um quarto. Estará correta esta interpretação? Um quarto para as 5 não era de certeza absoluta. Talvez, também não posso precisar muito, mas 4h30 até um quarto para as 5, certeza absoluta que a gente telefonou nessa hora. Agora, depois de um quarto para as 5 não foi de certeza absoluta. Nós telefonámos nesse espaço de tempo, 4h30 a um quarto para as 5. Eu telefonei primeiro, o telefone tocou 5 ou 6 vezes, entanto ninguém respondeu. Eu disse ao Zé para tentar, fui lá abaixo ver o que é que se passava e então foi quando vi para cima que ele disse que já tinha telefonado, que eles até pensavam que era brincadeira, até fizeram uma série de perguntas e tal, porque tinham pensado que era brincadeira. E passado um grande bocado é que eles vieram, para aí 20 minutos, 25 minutos, vieram dois carros de bombeiros e um até atravessou a Rua do Ouro toda até lá abaixo, mas eu depois não me apercebi porque fiquei aqui com os olhos no Grandela. Outra viatura parou aqui e eles estavam-se um bocadinho... não sabiam como é que haviam de fazer porque era difícil. Os bombeiros não confirmaram o telefonema depois de você ter dado o número de telefone de onde estava a telefonar? Não. Não recebeu nenhuma chamada a confirmar se tinham telefonado do número onde você estava? Entre as declarações categóricas destas duas testemunhas, que incontestavelmente foram as primeiras a alertar os bombeiros, e o registro automático da central de emergência, há uma diferença de meia hora. Figura ontem muito procurada foi o vigilante dos armazéns de Grandela. O telejornal entrevistou-o esta tarde. Efetuei 3 rondas aos armazéns, tudo encontrei tudo normal. A última seria, passei pelo 3º andar da Rua do Carmo, à volta das 4h30. Tudo estava normal. Daí desci para a rua, para o resto do chão, para a Rua do Ouro. Ali permaneci cerca de 15 minutos, mais ou menos. Cerca das 5 menos um quarto, houve um estrondo. Esse estrondo, que não sei o que é que se possa ser, não sei, poderia ter sido um vidro da montra já calcinado com calor, teria arrebentado, teria estourado. E daí dirigi-me imediatamente pela escada de serviço, onde abri uma porta que dava acesso ao 3º andar da Rua do Carmo. E qual foi o meu espanto quando eu encontrei já tudo em fumo e chamas em frente às montras da Rua do Carmo. Daí imediatamente, muito aflito, exaltado e traumatizado, corri imediatamente dirigindo-me para a porta da saída do pessoal, que era da Rua dos Picos. Foi à volta da Rua do Ouro, foi a uma cabine telefónica junto aos elevadores de Santa Justa,
onde liguei o 115, mas não consegui porque não me atendeu tão rápido como eu precisava, necessitava, estava muito aflito. Daí corri imediatamente pela rua do Parma acima e foi gritando, chamei os bombeiros, mas como ninguém podia atender, a única alternativa que eu tive foi dirigir-me à Rua Capelo, à polícia. E dali então, volta das 5h10 sensivelmente, comunicaram aos bombeiros. Estava a comer a bucha e tal, acabei de comer a bucha, senti qualquer barulho, assim, esquisito, assim. Mas não me digas que é o sargento que veio ter comigo. Que horas eram? Eram 20, mais ou menos 20 para 5. Cerca das 5h10. Era exatamente 5h10 da manhã. E corri, portanto, nesta direção onde estava aquele colega meu, portanto, que faz parte aqui do Rossi, não é verdade? E ele já estava na esquina da Rua do Carmo, ele já estava a ver o que estava a passar. E ele grita para mim: vai chamar os bombeiros. As horas, designadamente da primeira explosão, coincidem em todas as declarações. Quanto à reação dos bombeiros, ela corresponde no tempo ao alerta dado por uma destas testemunhas. O andar do Grandela em que o incêndio começou poderia constituir divergência entre o que dizem José Fernando e o guarda do armazém. Mas, na verdade, não há divergência. O terceiro andar da Rua do Ouro é o resto do chão da Rua do Carmo. Disse-me há pouco que tinha trabalhado no Grandela. Conhece bem, portanto, a estrutura da casa. Em que andar é que lhe parece que pode ter começado o fogo? O andar devia ser no 6º andar no armazém. 6º andar, contado aqui da Rua do Ouro. Sim.